Guts diz que odeia o elfo, pois são frágeis e, segundo o mesmo, lhe dá vontade de esmagar coisas frágeis. Assim, portanto, não deve-se demonstrar fraqueza para as pessoas. Nessa brincadeira, você pode ser despedaçado psicologicamente e esmagado metaforicamente. Porém, pondera aqui que existem pessoas nas quais podemos depositar nossas fraquezas: pai, mãe, irmão, irmã, terapeuta e médico. Sem dúvidas, é preciso, mesmo nestes casos, de pessoas aparentemente confiáveis tomar certo cuidado. Sem dúvidas, nossa espécie Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, desenvolveu os mais diversos instintos psicológicos para a sobrevivência. Uma delas é a cooperação das famílias, das tribos, etc. Está dentro da capacidade humana de não esmagar as pessoas que não merecem não ser esmagadas. Porém, a variabilidade dos processos mentais são variados e complexos. Por isso mesmo, em casos de família, temos que tomar cuidado nas amostras de fraquezas, principalmente fraquezas psíquicas. O homem que sabe, muitas vezes, apesar de saber que sabe, não consegue utilizar plenamente o conhecimento. Os vícios psicológicos são muitos, e a intuição leva o indivíduo a cometer atos do que ele mesmo sabe que não deveria cometer. Prossigamos. Guts anda na chuva e enxerga uma carruagem. É convidado pelo dono da carruagem a entrar e pegar carona. Guts diz que não se dá bem com pessoas e recusa a proposta, pois era para o próprio bem do dono da carruagem. Afinal, essa personalidade de Guts é paradoxal. Ora não se preocupa com os outros, ora demonstra empatia. Ele está entre bondade e maldade, no meio, porém não tem consciência dessa questão. Guts informa que está sendo perseguido por espíritos malignos. O homem da carruagem diz que nada irá ocorrer, pois Deus estava o protegendo. Ele tinha uma filha criança. Deus, por assim dizer, é alguém que tira das pessoas a preocupação e a noção de perigo nas pessoas. Como já foi dito, Deus, o Pai, é homem. Faz total sentido perder a noção de perigo e a noção de ansiedade com Deus, pois Ele é o Pai. E o pai, por sua vez, no início da história humana, era o indivíduo que protegia suas crianças conjuntamente com a mãe. Acredito que o fato das pessoas pedirem coisas para um Deus realizar se dá pelo fato do pai ser um indivíduo nos primórdios que satisfazia os desejos da família indo caçar e coletar alimentos. Guts pensa no outro, mas logo pensa que o que ocorrer àquela família não é problema dele. Ele tanto demonstra empatia como sociopatia, então é uma personalidade paradoxal. O elfo chegou na carruagem antes de Guts. A afirmação do elfo poderia virar um ditado popular do senso comum. Os que chegam primeiro têm mais direitos. A filha A filha do homem que convidou Guts oferece um pouco de vinho e Guts toma literalmente um pouco. Me dá a entender que ele leva as coisas muito para o lado literal. Nas linguagens parece não entender as sutilezas da linguagem. O padre informa Guts que a violência gera mais violência. Ditado popular. Meu pai me dizia muito isso. É pura verdade. O padre perdeu o filho na guerra. O superego de Guts demonstra falha de controle para a violência. Na verdade, parece gostar de violência. Atenção a esta parte. O padre diz: que tolice é jogar fora sem Que tolice é jogar a vida fora sem conhecer a felicidade. Guts demonstra alto nível nessa questão e diz: qual o problema nisso? De fato, pessoas que foram feitas pela natureza, pela consequência dos resultados da natureza determinística, jamais conseguiram. De fato, existem pessoas que foram feitas pela natureza e pela consequência dos resultados da natureza determinística que jamais conseguiram alcançar a felicidade e morreram sem conhecê-la. Essa é uma questão de como o universo compõe a natureza física das coisas. Nesse caso, o cérebro. Determinadas composições neurais levam o indivíduo a um sofrimento e possivelmente ao suicídio. Guts informa ao padre que o filho do último morreu fazendo o que gostava. Era um homem de sorte. De fato, isso é verdade. Temos que aproveitar a vida enquanto vivemos as nossas pulsões e temos que fazer o que gostamos, apesar de existir inúmeras exceções para uma frase desse tipo.
A dedicação é uma virtude. Guts pega no sono e sonha. Seu sonho foi, como Freud diria, com aspectos de simbolismo de genitais femininos e masculinos. Parece que o complexo de Édipo estava muito evidente no sonho. No sonho, tinha um corredor sem fim, água e lanças. A água representa, segundo Freud, a relação mãe e filho nos sonhos. Guts, por fim, acorda e destrói o monstro que suga a vitalidade por meio de pesadelos. O complexo de Édipo é evidente no sonho. O padre, pela primeira vez, enxerga um monstro e não imaginava que o que Guts falou era verdade. Isso ocorre frequentemente. As pessoas muitas vezes têm enorme fé em Deus, porém não acreditam num demônio. Como diz as escrituras sagradas, esse tipo de ser maligno existe. As pessoas parecem só escolher um lado da moeda, o lado da bondade, mas esquece-se da maldade. Outro fato curioso é o número de cristãos que estão escolarizados, porém nunca se deram o trabalho de tentar entender as escrituras, que por eles mesmos são de inspiração divina. Isso me parece algo irracional. Os intelectuais em geral têm gosto pela religião e mitologia. Mesmo sendo herege ou devoto, Guts sente dor na marca do sacrifício. A estética é responsável por males. Logo depois disso aparecem demônios. Guts fala para não saírem da carruagem. A filha do padre sai para controlar os cavalos e é morta por um monstro. Depois Guts mostra preocupação e depois Guts pensa em fugir e deixar o padre morrer. Uma cena impactante ocorre. A filha do padre é possuída pelo demônio e arranca a cabeça do padre com uma espada. Guts fica paralisado e chocado com a cena. Sem dúvidas, a culpa bateu. A culpa foi tão grande que a filha do padre, possuída, conseguiu ferir Guts na barriga. O último totalmente em estado de pânico e paralisado. Porém, o estímulo da dor o fez reagir e cortou a criança ao meio. Guts se defende e começa a vomitar. Sem dúvidas, teve um ataque de pânico. Amanhece, Guts derrota todos os demônios. Puck tenta confortar Guts, dizendo que não foi culpa dele. Guts ironiza a morte dos dois e começa a rir loucamente. Sem dúvidas, rir em situações desse tipo é um mecanismo de defesa da mente, uma forma de se livrar da maldita culpa que tanto o afetou e quase lhe tirou a vida em sua batalha. Então eu diria que Guts em seu consciente é sociopata, porém inconscientemente tem traço de empatia. Volta a escutar a voz e ver coisas, dispara para cima com sua mão metálica com um canhão e manda todos os demônios se calarem, e assim ocorre e somem. Vamos nos atentar agora na análise do capítulo 3 de Berserk. O capítulo se inicia com uma bruxa sendo morta por carrascos. Sua cabeça é retirada com um machado. Por que coloquei bruxa entre aspas? Pois elas não existem. Existem apenas no cérebro das pessoas. Esse foi um mecanismo ardiloso dos tempos medievais para o controle das massas. O verdadeiro padre não acredita em Jesus. Enfatizo Jesus, não a Deus. Deus na Bíblia é cruel, porém Jesus não. Na realidade, os ensinamentos de Jesus são avançados até para os dias de hoje. Uma questão levantada por Carl Sagan era a crença da nova era. Se você acredita em algo, isto é necessariamente real. Carl Sagan era contra esse tipo de ideologia. A realidade e as crenças são coisas separadas para o Carl. Me permitam aqui discordar de um dos maiores gênios e divulgadores científicos da história, quanto à audácia. A verdade é que por trás de uma crença existem dados, bits de informação, no cérebro. Então uma crença pode ser explicada fisicamente em dados de informação. A informação é física e real tanto quanto um pedaço de pedra. Porém a qualidade da consciência é algo misterioso. É interessante saber que por trás de processos bioquímicos se é gerada uma gama de experiências subjetivas de alta riqueza, que vão do pensamento até os 5 sentidos e a intuição. Esse é um problema grave na ciência.